Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Vitor, eu faço parte do time de gestão de projetos da Medic Júnior. E a nossa equipe ela é composta por mim, pelo Léo Nunes e pelo Léo Mendonça. E a gente fez um framework para vocês, mostrando as principais etapas, né, para se fazer um planejamento, para se executar e para ter um bom resultado final em um projeto que a Medic for fazer no futuro. Na primeira etapa, a gente tem o processo de iniciação. Nessa etapa, a gente vai ter dois processos principais, que seria a formatação de um termo de abertura do projeto, ou TAP, e a elaboração também de uma matriz de partes interessadas. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, bem com calma para vocês. Então, se vocês não entenderam alguma coisa, tiver alguma dúvida, pode lançar nos comentários aí ou entrar em contato com a gente. No termo de abertura, ele seria como se fosse certidão de nascimento do projeto, e ele é desenvolvido paralelamente à elaboração do contrato. Então, naquelas fases dentro do funil de vendas ainda, você vai fazer essa elaboração do termo de abertura. E as funções deles é fazer uma análise mais geral de todos os riscos, prazos, etapas e valores, de todas aquelas coisas que vão envolver o projeto, para que a gente tenha documentado mesmo no início dele, e serve também para a gente prever alguns riscos, alguns prazos, já passar alguma noção também para o cliente na hora da gente fazer o contrato, né? E também definir alguns papéis, tipo quem vai ser o PO, quem vai ser o Scrum Master, quem vai fazer parte do time de desenvolvimento. Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo de TAP que a gente utiliza na Medic. Por exemplo, o projeto da O2 Hiperbárica, a gente coloca o nome do projeto, a data de elaboração do termo de abertura, o gerente do projeto, o Scrum Master, o time de desenvolvimento, a gente colocou alguns exemplos aqui. E a gente tem as responsabilidades e autoridades de cada um deles. Tudo descrito aqui no TAP, então depois é só vocês darem uma lida e já tem tudo pronto. Isso aqui é padrão para todos os projetos. Essas são as responsabilidades e autoridades de todos os gerentes de projetos que for fazer parte da Medic. A mesma coisa serve para o Scrum Master e para o time de desenvolvimento. Então aqui a gente tem todas as funções deles. E também a gente coloca uma análise bem geral assim, do que vai ser o projeto no escopo, né? A gente coloca o trabalho que vai ser feito, ou seja, o objetivo final, que, por exemplo, no caso da O2, é buscar novas parcerias, então a gente coloca aqui como objetivo final. E algumas metas. Eu coloquei uma meta aqui, por exemplo, de firmar 10 parcerias em Juiz de Fora até o fim do projeto. Então essa é uma meta que pode ser colocada, mas também existem outras. Também as restrições. Pode ser restrições feitas pelos clientes ou restrições ocasionais, circunstanciais do projeto. E, por exemplo, as parcerias devem ter sua sede na cidade de Juiz de Fora. Isso aqui pode ser uma restrição feita pelo cliente, né, que ele acha melhor que seja só da cidade de Juiz de Fora. A gente faz também uma análise bem breve dos riscos, então a gente faz uma descrição do risco e também avalia assim, subjetivamente, qual seria o impacto desse risco no nosso projeto. Então, esse aqui também vai ser elencado depois no PGP, que é o Plano de Gerenciamento de Projetos. Então, assim, a gente faz mais uma análise geral aqui para deixar registrado mesmo. E um exemplo aqui seria não conseguir entrar em contato com alguma possível parceria, o impacto disso seria alto já, devido ao objetivo final, né, do projeto da O2. E colocar também uma elaboração dos prazos, colocar a atividade, elaborar uma planilha de inteligência artificial, por exemplo. Ela terminaria, sei lá, vamos botar um prazo de um mês que a gente demoraria. Então, ela terminaria em fevereiro, considerando que o projeto inicia em janeiro. Então, em fevereiro, esse negócio já tem que estar pronto. E também entrar em contato com os gestores, por exemplo. Depois que a gente faz a inteligência comercial, a gente entra em contato com os gestores. Então, a gente tem até março para poder fazer isso. Então, assim, é uma análise mais geral mesmo de prazo, porque aqui é o início ainda do amadurecimento da ideia, do planejamento. Essas coisas vão estar mais detalhadas com datas específicas no planejamento. A gente tem também o investimento que vai ser feito no valor total do projeto, no caso, por exemplo, pode ser R$10 mil. E aí as informações do cliente, com sócios, telefone, e-mail e endereço. Aqui um espaço para comentários e um espaço para assinatura do diretor de operações, vai ser responsável por validar esse termo de abertura. Voltando, então, aí a gente vai ter o segundo processo, que vai ser a matriz das partes interessadas. Nela, a gente vai fazer uma definição das pessoas interessadas no projeto. Então, como exemplo, pode ser o cliente, o paciente, os funcionários, os sócios, e etc. Pode haver concorrência, por exemplo. Então, existem várias, infinitas partes interessadas que podem estar interessadas no projeto, depende de cada um. E também a gente faz uma avaliação de impacto e interesse dessas partes interessadas, que vai levar a uma conduta que a gente vai ter que ter com essas pessoas, dependendo da pessoa que vai ser, né? Por exemplo, a gente
Vou mostrar para vocês agora o PGP, que a gente coloca todos esses dados gerais. Então, a gente coloca aqui em cima a equipe, né, que vai ser composta pelo gerente de projetos, o Scrum Master, o time de desenvolvimento. Então, vai ter um espaço no PGP para a gente colocar sobre isso. Aí tem as responsabilidades, objetivos, o escopo, o investimento, as fases com as etapas. E aí a gente vai ter o cliente, informações do cliente também, só para deixar registrado mesmo esse PGP. E aqui a gente tem a matriz das partes interessadas, que era onde eu queria chegar. Por exemplo, o José Antônio, que ele é o cliente principal, é o gestor da clínica. Ele vai ter um alto poder sobre o projeto e um interesse também alto, já que é ele que está contratando a gente e é ele que é o interessado maior, porque é gerar resultados para a clínica dele, para a O2. Então, a gente deve ter uma conduta de manter ele informado e monitorar ele de perto, mantendo ele satisfeito para saber receber feedbacks dele, dar feedbacks para ele, ser totalmente transparente com o cliente. E também, um outro exemplo poderia ser os pacientes da clínica do José Antônio. Eles teriam um poder baixo, já que eles não têm um poder de decisão, assim, de, por exemplo, encerrar o nosso projeto, eles não têm essa autoridade. E tem um interesse alto também. Só que, por quê? Porque o serviço vai ser voltado para ele, para melhorar a qualidade de atendimento dele, por exemplo. E não precisa de repasse de informações e, por exemplo, a gente pode, ao fazer uma análise de experiência do paciente, para saber se ele está satisfeito com os serviços, enviar um formulário de feedback. Então, essa pode ser uma conduta a ser feita. Então, fazendo uma revisão, de acordo com o nosso fluxograma, que vocês podem encontrar também lá no framework, no processo de iniciação, a gente deve desenvolver o tempo de abertura e identificar as partes interessadas, e visando fazer uma integração da parte comercial com a gestão de projetos, que foi uma dor também passada para a gente durante alguns anos, os anos anteriores na Medic. A gente faz esse processo de iniciação já na parte de proposta do funil de vendas. A partir dessa parte de proposta aqui, elaboração de contrato, a gente vem acompanhando junto com a formulação do TAP, identificando as partes interessadas. Então é isso, gente. Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Leonardo Nunes, eu também faço parte aí da equipe de gestão de projetos e eu vou estar apresentando para vocês agora a segunda parte do framework que a gente preparou, que é a parte de planejamento. A primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que ter em mente nessa implementação do gerenciamento de projetos é que o planejamento demanda muito tempo. Mas esse tempo não é um tempo que é perdido ou um tempo que é gasto. É um tempo que, na verdade, é um investimento no seu projeto. Por quê? Como a gente já mostrou para vocês no primeiro vídeo, a gente fez esse framework, a gente montou ele baseado nos problemas que a Medic enfrenta. E um dos principais problemas que a Medic enfrentou aí nos últimos projetos executados foi a questão do não cumprimento de prazos, a dificuldade de cumprir os prazos e também dificuldades de, como que eu posso dizer, de uma clareza das atividades mesmo, né? Qual é a sequência dessas atividades e também uma dificuldade de lidar com imprevistos que apareciam ao longo do projeto. Por isso, então, a gente elaborou essa parte de planejamento. Então, a parte de planejamento, apesar de demandar muito tempo, é um tempo que, na verdade, ele é investido no início para que ele não seja gasto ao longo da execução do projeto. Veja bem, se você define logo no planejamento quais são as atividades que você irá fazer, de que maneira você irá fazer, quais são os possíveis riscos, de que maneira cada participante vai se engajar, como que vai se dar a comunicação dentro do time, como que vai se dar a comunicação com o cliente, você já economiza tempo ao longo do projeto, ao longo da execução do projeto, no sentido de que já vai estar tudo bem estruturado. Semanalmente, a única coisa que vocês vão ter que fazer é distribuir as tarefas e seguir o plano que vocês já vão ter criado nessa fase de planejamento. Então, a ideia aqui é economizar tempo ao longo da execução. Investir o tempo do início para não gastar e não perder tempo ao longo da execução. E um dos pontos principais que a gente vai estar falando também aqui no planejamento é a questão dos riscos. Prever os riscos de antemão economiza tempo para que você não precise ter que lidar ou pensar em soluções para os riscos ao longo da execução ou numa etapa que seja, como é que eu posso falar, crítica do projeto. Você já vai ter elaborado um plano de ação para esse possível risco já no planejamento. Então, caso ele venha a ocorrer, tudo vai se dar de maneira mais fácil e tranquila, porque já vai estar tudo muito bem estabelecido no planejamento. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro é isso: planejamento é um investimento de tempo e não um tempo gasto. Qual que é o primeiro passo do planejamento, então? Para conseguir fazer um planejamento do projeto adequado, a primeira coisa que toda a equipe envolvida no projeto tem que fazer é coletar os requisitos. Coletar os requisitos desse projeto. Então, quando eu falo em coletar os requisitos,
está envolvido aí tanto o gerente de projetos quanto o time de desenvolvimento. Então, todo mundo que está envolvido nesse projeto tem que coletar os requisitos. O que é coletar os requisitos? É entender tudo que envolve aquele projeto. É conhecer os detalhes, as minúcias daquele projeto. Então, para você conhecer os detalhes do projeto, o que tem que ser feito, o que você tem que entregar dentro do prazo estipulado e o que você tem que oferecer para o seu cliente de fato, você tem que conversar com o cliente, você tem que conversar com o pessoal do comercial que elaborou a proposta, que assinou o contrato. Você tem que estudar o contrato, estudar a proposta que foi apresentada, estudar a temática, né? Estudar o tipo de serviço que está sendo ofertado para você conhecer muito bem. Então, o primeiro passo é esse, é coletar os requisitos, alinhar as expectativas do cliente, o que esse cliente espera de você, o que foi prometido de ser entregue e o que não foi prometido, até para você saber exatamente o que tem que ser feito e o que não é para ser feito, o que não está incluído dentro do contrato. Então, você vai conhecer os detalhes do projeto, você vai conhecer o projeto, você vai passar um raio-x do projeto, você tem que ter total conhecimento de tudo. Feita, então, essa primeira parte, que exige tanto conversas, né, com o cliente, com o pessoal do comercial, conversa dentro do time e estudo, como a gente já disse, o time passa para o segundo passo, que é estabelecer o Product Backlog. O que é isso? Esse é um termo que vem do Scrum. Esse Product Backlog no Scrum, quando a gente vai falar, por exemplo, do desenvolvimento de um produto, esse Product Backlog é o conjunto de todas as funcionalidades daquele produto. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, da construção de um carro, então, todas as funcionalidades que esse carro tem vão estar estabelecidas nesse Product Backlog. E em termos da Medic, como que isso se aplica? Aqui é a hora de pegar todo aquele conhecimento que vocês obtiveram com as conversas com o cliente, com o comercial e com os estudos, para poder estabelecer todos os serviços que, que vocês terão que entregar. Não só o serviço de maneira geral, mas buscar os detalhes mesmo, listar tudo que vocês vão ter que fazer ao longo desse projeto. Então, é estabelecer justamente essa lista, tudo que terá que ser feito detalhadamente. Feito, então, esse segundo passo, vocês vão passar para as reuniões de planejamento. Agora sim, nas reuniões de planejamento, a gente vai juntar o time todo, o gerente de projetos, o Scrum Master e o time de desenvolvimento, para poder colocar no papel e estruturar de maneira detalhada como que vai se dar a execução desse projeto, do primeiro ao último dia. Então, essas reuniões de planejamento podem ser tanto presenciais quanto online, e muito relacionado com o terceiro passo, o quarto passo é o quê? É a confecção do plano de gerenciamento de projetos. O plano de gerenciamento de projetos, na verdade, ele é uma ferramenta das reuniões de planejamento. A gente construiu uma planilha, que a gente deu o nome de Plano de Gerenciamento do Projeto, ou PGP. Essa planilha, ela serve para guiar as reuniões. Para que guiar as reuniões? Nas reuniões, as discussões e as conclusões que vocês tirarem vão ser colocadas dentro dessa planilha de gerenciamento do projeto, né? Esse plano, esse PGP que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Qual que é a importância desse PGP? Eu coloquei aqui um ícone, né, de uma planta de uma casa, porque o PGP é justamente isso. Ele é como se fosse a planta desse projeto. É ele que vai determinar todas as especificações, vai determinar o cronograma, ele vai determinar as partes interessadas, ele vai determinar os possíveis riscos. Então, toda a estrutura desse projeto vai estar detalhada dentro do PGP. Então, esse PGP ele vai ser o pilar do projeto, ele vai ser o guia supremo desse projeto. Portanto, esse PGP ele é muito importante. Para isso, a etapa de planejamento tem que ser feita de maneira cuidadosa, de maneira detalhada, com tempo. Por quê? Porque esse PGP vai criar o projeto todo. Então, como eu disse, é um investimento de tempo inicial, e eu vou estar mostrando agora para vocês o PGP, né, que é a planilha. Então, beleza. A primeira parte da planilha aqui é uma parte onde vocês vão colocar os dados gerais do projeto. O João já mostrou para vocês um pouco dessa parte. Basicamente, vocês vão pegar tudo que está no termo de abertura do projeto e colocar aqui dentro dessa planilha. Por quê? O TAP, ele é um documento, a certidão de nascimento do projeto, que serve mais para a diretoria em termos de formalização, de oficialização da abertura daquele projeto. Aqui não, o PGP, ele é uma ferramenta para o time de desenvolvimento, o gerente de projetos e o Scrum Master, ou seja, para o time do projeto de fato. Isso aqui vai ser uma coisa que vocês têm que andar como se fosse debaixo do braço. O tempo todo vocês vão consultar o PGP. Então é legal colocar as informações do TAP aqui no PGP para que facilite o acesso de vocês a essas informações. Então, aqui vocês vão inserir o nome do projeto, eu vou só inserir um nome fictício aqui para facilitar o entendimento. Então, vamos supor que
o projeto que vocês estão trabalhando é o projeto da O2 hiperbárica. Preencheu ali o nome do projeto, copiou tudo do TAP e colou, que a gente passa para a segunda parte do plano de gerenciamento de projetos. Lembrando que tudo isso vai ser feito dentro das reuniões de planejamento do time. Aqui vocês vão cadastrar todos os membros. Então, vamos colocar aqui o gerente de projeto, vamos supor que o gerente desse projeto é o João Batista. E o Scrum Master desse projeto aqui vai ser a Maria das Dores. E a figura do diretor de operações, ela vai ser crucial dentro dos projetos em diversas partes, né? Principalmente na parte de gestão do conhecimento, na coordenação, né? E na comunicação com a diretoria mais direta, mas como a gente ainda não tem o diretor de operações eleito, a gente vai deixar essa discussão para um momento posterior. E aqui vocês vão colocar os times, os membros do time de desenvolvimento. Então, vamos colocar aqui, sei lá, Pedro. Vamos colocar aqui também o Matheus. E vamos colocar aqui também que de maneira fictícia, que iriam compor esse time de desenvolvimento, a Joana. Então, aqui nós fizemos o cadastro de todo mundo, vocês vão colocar o telefone e o e-mail para poder facilitar o contato. De preferência, um e-mail vinculado ao Google Agenda, né, um Gmail. Parte, então, para a parte de comunicação, que é a terceira etapa, então, desse PGP. O que é definido nessa parte de comunicação? A comunicação é uma parte essencial dentro, principalmente, da execução do projeto. Mas é importante que tudo isso já seja definido na parte de planejamento para que não se tenha surpresas ao longo da execução. Como vocês vão ver na parte posterior desse vídeo, a execução dos projetos da Medic vai se dar a partir da metodologia do Scrum adaptado. O Scrum adaptado que a gente fez para a Medic, ele consiste basicamente em duas reuniões fixas, que é o quê? A reunião de Sprint Planning, que marca o primeiro dia do Sprint, a reunião de repasse, que ocorre ali do meio para o final do Sprint, os formulários de revisão e de feedback, que são enviados no último dia do Sprint, né? E aí, eles já terão um horário para serem enviados e um horário para serem respondidos, e também as reuniões de revisão e retrospectiva do sprint, que ocorrem a cada 2 sprints. Então, a cada 2 sprints, logo depois da reunião de repasse, vai ocorrer a reunião de revisão e retrospectiva do sprint. E as reuniões extraordinárias. Então, vamos lá. Essas reuniões aqui, esses eventos aqui do sprint, já precisam ter dia e horário pré-definido. Todo sprint, exatamente no mesmo dia e no mesmo horário, a equipe terá uma reunião de sprint planning e uma reunião de repasse. Então, vamos supor que durante a reunião de planejamento, vocês viram que o dia e o horário que todos da equipe podem, o Scrum Master, o gerente de projetos e os membros do time de desenvolvimento podem se reunir em uma reunião que já tem uma duração estimada, e é extremamente importante já ter essa duração bem estabelecida para que vocês não ultrapassem muito esse tempo e não tomem muito tempo de vocês. Então, a gente definiu, vamos supor que o time definiu que as reuniões serão nas segundas-feiras, 20 horas. O gerente de projetos é responsável, então, por criar um evento lá no Google Agenda, já com a recorrência, ao longo de todo o período que o projeto vai acontecer. Então, se o projeto ocorrer em 6 meses, durante os 6 meses, toda segunda-feira, 20 horas, o time vai se reunir para a reunião de Sprint Planning. Marca, então, o primeiro dia do Sprint. A reunião de repasse tem que ocorrer do meio para o final do Sprint. Vamos, então, supor que vocês definiram que o sprint vai durar 7 dias, que é o que a gente da gestão de projetos recomenda, mas isso pode ser adaptado a partir da complexidade do projeto. Então, vocês definiram que as reuniões de repasse vão ocorrer nas sextas-feiras, de 17 horas. Cabe, então, ao gerente de projetos ir no Google Agenda e também lançar, convidar todo mundo e já deixar o evento com recorrência, porque toda semana, nesse horário, vai ter reunião de repasse, que é uma reunião rápida. Os formulários de revisão também têm que ser enviados pelo gerente de projeto no último dia do sprint. Então, se o sprint começou na segunda e tem duração de 7 dias, o último dia é domingo. Já vai ter um horário estabelecido para ser enviado e um horário limite para que os membros do time de desenvolvimento respondam a esse formulário. Depois que vocês já definiram todas as reuniões, lembrando que a reunião de revisão retrospectiva, a gente recomenda que ela ocorra no mesmo dia da reunião de repasse a cada 2 sprints. Então, vamos supor que fechamos o primeiro sprint, né, no dia 1º, né, e acabou, na verdade, começou no dia 1º de março e terminou no dia 7. E aí, começou o segundo sprint no dia 8. Quando chegar, então,
na próxima reunião de repasse desse segundo sprint, a gente já vai emendar a reunião de repasse com a reunião de revisão retrospectiva de sprint. Cabe ao gerente de projetos pegar tudo que foi enviado nesses formulários e levar para ser discutido nessa reunião, para acertar detalhes de execução das tarefas que foram delegadas, acertar detalhes acerca do repasse que o cliente fez para vocês. E aí, depois que tudo for lançado no Google Agenda, o gerente de projetos pode vir aqui e dar um check. Depois todo mundo já confirmou presença lá também. Lembrando que tem que ser horário que todos os membros do time podem comparecer. Essas reuniões são extremamente importantes e fixas, mesmo dia e mesmo horário. As reuniões extraordinárias são reuniões extras, que porventura vocês podem precisar. Então, vamos supor que, a depender do projeto, vamos supor que no projeto aqui do O2 Hiperbárica, que a gente está usando como exemplo, o pessoal do projeto precisa de uma capacitação sobre inteligência comercial. Essa capacitação vai ser uma reunião extraordinária, aí tem que marcar um horário extra, que todo mundo pode, mas sprint plan e repasse, as demais reuniões, horários fixos toda semana. Muito importante essas reuniões. E aqui, além da parte de comunicação interna, no planejamento vocês também têm que definir as reuniões de repasse com os clientes, né? Ou seja, vocês vão definir aqui também uma periodicidade, se isso for possível, usando o exemplo da O2 hiperbárica. Vamos supor que reuniões de alinhamento com a Grace, já vão estar, então, pré-definidas, que vão durar 30 minutos, e elas serão realizadas a cada 15 dias, nos sábados, às 17 horas. Já lança no Google Agenda lá o evento com recorrência, pede a Grace para poder confirmar a presença e já deixa isso pré-estabelecida. As reuniões de repasse com Mota e com sócio, qual que vai ser a duração e como que vai ser? Vai ser por e-mail, por WhatsApp, vai ser reunião pelo Meet? Já deixa isso tudo pré-estabelecido no planejamento para aqui. A gente viu que, lá na parte geral, as partes interessadas que vão definir aqui a importância das reuniões de repasse por cliente. Aqueles clientes que têm uma importância maior são aqueles que necessitam dessas reuniões de repasse, né? Então, aqui vocês já vão lançar tudo isso e já deixar pré-definido já no planejamento. Não vai ser possível definir todos os repasses, isso é óbvio. Mas, assim, aqueles que for possível definir de antemão, já com uma recorrência pré-estabelecida, é legal fazer no planejamento. A próxima etapa do planejamento, que é a mais importante de todas, é a etapa de cronograma. É aqui que vocês vão pegar aquele Product Backlog e vão destrinchar esse Product Backlog. Como que vocês vão fazer isso na reunião de planejamento? Aqui vocês vão definir, então, as etapas. Então, vocês vão pegar o Product Backlog e dividir em etapas. Quais são as etapas dessas atividades que a gente tem que fazer? Supondo que no projeto do O2 Hiperbárica, a primeira etapa seja o levantamento de dados ou inteligência comercial, enfim. Aí vocês vão colocando as etapas aqui, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa e assim sucessivamente. Então vocês vão ter que dividir essas atividades em etapas, por ordem de prioridade e de dependência, né? A primeira etapa, aquela que é essencial, né? E assim sucessivamente. E aqui vocês vão colocar todas as atividades dessa etapa. O que cada atividade tem que ter de descrição? Vocês vão definir aqui a prioridade dessa atividade, se é alta, média ou baixa. Então, vamos supor que essa é uma atividade alta. Para que vocês vão delegar a prioridade de uma tarefa? Justamente para poder saber quais serão feitas primeiro. E também quais que precisam ser feitas porque as outras tarefas dependem dela. Então, as tarefas de alta prioridade são aquelas que, se não forem feitas, não tem como você fazer a próxima tarefa. Então, são tarefas de alta prioridade que precisam ser feitas primeiro. Vamos colocar aqui também o início e o término previsto. Nessa parte aqui, é essencial que vocês pensem no cronograma ao longo de todo o projeto. Então, vocês têm que pensar aqui em período de prova. Qual que é aquele período de prova que a pessoa responsável por essa tarefa vai estar atolada? Não vai colocar uma data exatamente que coincida com o período de prova, se você não vai conseguir entregar. Ah, você já tem uma viagem marcada, algum membro do time tem uma viagem marcada, ou tem um evento da Medic, tipo, vai ter o HackMed aí, que todo mundo vai estar presente e não vai dar para trabalhar nessa semana. Então, essa data de término previsto aqui, ela tem que ser definida não de maneira aleatória, mas pensando em tudo isso. Período de provas, viagens programadas, eventos da Medic e as demais atividades que cada membro do time possui. Então, isso aqui precisa ser pensado e discutido. Não é para ser definido de maneira aleatória, tem que pensar em tudo. Para quê? Para que você não tenha um atraso nas entregas dessa atividade. Então, é preciso fazer um trabalho racional aqui, tem que refletir para definir datas que façam sentido para todos os membros do grupo.
A tabela aqui, ela faz o favor para a gente já de ir calculando quantos dias já se passaram para a entrega dessa tarefa e quantos dias restantes. Depois que você terminar a tarefa, você lança aqui o término real e ele vai calcular a duração total em dias. À medida que as tarefas forem sendo entregues, a gente recomenda que vocês vão dando um ok aqui. E aquelas que não foram entregues ainda, vocês deixam um P de pendente. Automaticamente, a tabela já calcula para vocês quantos por cento das tarefas dessa etapa já foi entregue, já foi concluída. Então, se a gente tem essa etapa aqui, começando no dia 20/2 e terminando no dia 4/5, e hoje já é dia 8/3, eu sei que no dia 8/3 a gente já entregou 50% das tarefas, então a gente está bem, a gente está andando bem. Então é legal ir acompanhando aqui. É por isso que eu falo que o PGP ele vai ser acompanhado ao longo de todo o projeto. Ele não vai ser preenchido no planejamento e abandonado, não. Ele vai ser consultado o tempo todo ao longo da execução do projeto. Aqui vai ser definido os responsáveis. Por isso que aquela parte de cadastro é extremamente importante. Então, aqui vocês vão definir os responsáveis. Todo mundo que foi cadastrado lá vai aparecer aqui. O João Batista, Maria das Dores, o Pedro, o Matheus. Então, essa primeira tarefa aqui é do João Batista e da Maria das Dores. Essa aqui é uma tarefa que é só do Pedro. E essa aqui é uma tarefa que é só do Matheus. E essa aqui é uma tarefa que é só do Pedro também. Então, aqui tem 3 campos de responsáveis para já ser definido tudo isso no planejamento. Aqui, cada responsável vai ter que deixar descrito como que ele pretende fazer essa atividade. Por que isso é importante? Para evitar problemas como, por exemplo, o membro responsável por essa tarefa passa mal, ou ele precisa sair da MEDIC, ou acontece alguma coisa que não foi prevista. Outra pessoa vai ter que assumir a função e a tarefa dele. Para evitar uma dependência em relação ao responsável inicial, a pessoa que assumir a tarefa só vai precisar de vir na tabela e ver aqui, ler como que o responsável inicial pretendia fazer aquela tarefa. Aí ele já vai conseguir fazer essa tarefa. Então, essa parte de gestão do conhecimento é importante. Isso aqui é legal também para que, futuramente, depois que o projeto for concluído, ou pessoas de fora do projeto que quiserem saber como o projeto está sendo executado, como que ele foi feito, ela pode vir aqui e dar uma olhada. Então, isso serve também de consulta, por exemplo, para os trainees que estão entrando, que têm uma dificuldade de entender as tarefas, as atividades. Se tiver uma tabela como essa, de um projeto concluído, semelhante, tudo bem descrito, facilita até para o trainee fazer o planejamento do projeto que ele vai começar. E aqui, depois que a tarefa foi entregue, o gerente de projetos ele vai pegar tudo aquilo que foi enviado no formulário e discutido nas reuniões de revisão retrospectiva do sprint e lançar aqui, que é o quê? O que deu certo e o que deu errado na entrega dessa tarefa, na execução dessa tarefa. Então, a parte extremamente importante. E para finalizar, nós temos uma parte muito importante também, que é a parte de gerenciamento dos riscos. Como que vocês vão fazer esse gerenciamento dos riscos? A gente recomenda que vocês utilizem uma metodologia do Design Thinking, que é do duplo diamante ou double diamond. Para quê? Para poder justamente saber como gerenciar esses riscos, estabelecer prováveis soluções para esses prováveis riscos. Então, aqui na reunião de planejamento, vocês vão pensar em todos os possíveis riscos, de tudo que pode dar errado, de tudo que é um risco nesse projeto, categorizar esses riscos, vamos supor, é um risco técnico, é um risco gerencial, ou seja, tem mais a ver com a gerência da nossa equipe, com a nossa gestão de projetos, tem mais a ver com a organização, ou é externo, está relacionado com o cliente, está relacionado com o mercado. Aqui vocês vão, de maneira qualitativa, definir se esse risco ele tem uma probabilidade alta, média ou baixa de acontecer, se a gravidade dele é alta, média ou baixa, e a tolerância dele, ou seja, caso esse risco aconteça, como que vocês vão conseguir contornar? O quanto vocês conseguem tolerar? O quanto ele te afeta? Ele te afeta muito, te afeta mais ou menos ou pouco? Ou seja, a tolerância que você tem a ele é alta, média ou baixa? E aqui, utilizando a metodologia do Design Thinking, do duplo diamante, vocês conseguirão definir um plano de ação para esse risco. Então, se lá no meio da execução um desses riscos venha a acontecer, vocês já terão um plano de ação bem estabelecido. Então, aos poucos no projeto da O2 hiperbárica, a proposta seja buscar parcerias para a O2 hiperbárica. Um dos riscos, vamos colocar aqui, um dos riscos seria de que vocês não consigam um número de parcerias suficientes dentro de Juiz de Fora. O que vocês fariam caso isso aconteça? Então, aqui vocês já vão colocar o plano de ação. Por quê? Se chegou no decorrer de 3 meses do projeto e isso aconteceu, vocês não conseguiram fechar todas as parcerias estabelecidas na meta inicial, vocês já vão ter um plano de ação para poder buscar
essas parcerias em outros locais, já vai estar tudo bem estabelecido, vocês não vão precisar de gastar tempo no meio do projeto para isso. Então, se o pepino, né, se o problema, esse risco acabou acontecendo numa semana de provas, os componentes do projeto não terão tanto problema. Por quê? O plano de ação já vai estar bem descrito, bem estabelecido. Então, vocês não vão precisar gastar tempo para resolver o problema. A solução já vai estar estabelecida. É só executar ela. Então, isso economiza muito tempo. Então, galera, basicamente, as partes do plano de gerenciamento do projeto são essas. E para finalizar, a gente recomenda que vocês façam o EAP. O que é o EAP? É o estudo analítico do projeto, né? A estrutura analítica do projeto, perdão. Em que vocês vão definir aqui o projeto principal, as fases do projeto e elencar as atividades por ordem de sequência e por ordem de prioridade. Porque essa visualização das tarefas facilita o entendimento e compreensão do projeto como um todo. Então, a gente recomenda que vocês façam o EAP ao final do planejamento. Então, aqui no fluxograma, vocês vão encontrar esse, que é um resumo de todo o planejamento do projeto, começando com a coleta dos requisitos. O EAP aqui está no início, mas, na verdade, ele é feito de maneira conjunta. Isso tudo aqui está acontecendo ao mesmo tempo nas reuniões de planejamento. E, no final, definindo tudo isso, vocês vão, então, ter o plano de gerenciamento do projeto. Basicamente, é isso do planejamento, que é uma etapa crucial aí dentro do framework de projetos da Medina. Olá, pessoal. Meu nome é Leonardo Mendonça e vou dar prosseguimento aqui à parte falando de execução, monitoramento e controle. Pessoal, muito importante, quem não assistiu o nosso vídeo no canal do YouTube, a gente fez um vídeo sobre Scrum, então, antes de continuar nesse vídeo aqui, por favor, voltem lá no nosso canal, assistam o vídeo sobre Scrum e continuem assistindo esse vídeo depois. Então, vamos lá, galera. Aqui, eu deixei só uma estrutura básica sobre o Scrum, né, envolvendo o time de desenvolvimento, o Product Owner, ou seja, o gerente do projeto. Aqui também a gente inclui a figura do Scrum Master. A gente não pode esquecer dessa pessoa, essa pessoa que vai aconselhar o gerente do projeto. E os clientes, né, pessoal? Tudo que a gente faz é focado nos nossos clientes. A estrutura do backlog vai ser definida através das atividades que a gente vai fazer para sair de onde a gente está e chegar onde a gente quer chegar, justamente saindo aqui de um ponto de priorização até um ponto de menor priorização aqui. E para a gente fazer o sprint da nossa semana, a gente vai fazer uma seleção dessas atividades do backlog para o nosso sprint. Pessoal, falando aqui uma parte de organização, né, do sprint, então, supondo que a gente fizesse sprint de uma semana e isso daqui fosse um mês, então a gente faria 4 sprints, por exemplo, no mês. E, pessoal, aqui é interessante ressaltar a questão da revisão do sprint feita a cada 2 semanas. Tudo bem? Tópicos essenciais aqui, pessoal. Primeiro tópico, como serão feitas as atas. Então, nas atas vão conter informações tanto das reuniões do sprint quanto do repasse. A gente vai precisar colocar ali naquelas atas data, participantes e horário, e também buscar ser objetivo nas pautas, pessoal. Não precisa ficar escrevendo uma história inteira ali dentro. Tópico essencial número 2, formulário de gestão do conhecimento. Galera, isso aqui é importantíssimo para a gente fazer uma boa gestão, assim, sabe, dentro da nossa empresa. Então, é uma forma de melhorar o desempenho no projeto, com maior organização e feedbacks. Lembrar sempre de dar feedbacks para todo mundo e pedir feedbacks. Avaliações individuais e dos outros integrantes também vão estar dentro desse formulário de gestão e a avaliação do próprio projeto também tem que ser relatada ali. Terceiro tópico, pessoal, saída para adaptar plano de gerenciamento de projetos. Tudo bem, galera? Eu acho que aqui deixar claro o que, quem, quando e como será feita cada atividade da sprint e buscar sanar dúvidas, pessoal, durante as reuniões. Eu gosto dessa frase do Paulo Coelho, né, que justamente fala: quem pergunta é idiota por 5 minutos. Quem não pergunta é idiota para sempre. Então, pessoal, busquem esclarecer as dúvidas de vocês durante as próprias reuniões. Tópico essencial número 4, reunião de repasse para adaptar plano de gerenciamento do projeto. Importantíssimo, galera. Não deixe para fazer as tarefas do sprint logo antes da reunião de repasse, porque senão podem surgir imprevistos. Saia dela pronto para finalizar bem a sprint e respeite o tempo de duração, de 10 a 20 minutos, na reunião de repasse. Aqui a gente colocou para vocês uma parte do fluxograma que fala especificamente sobre execução, monitoramento e controle,
Então, pessoal, leiam com calma esse fluxograma, tá bem? Vejam o nosso vídeo sobre o Scrum que está no canal do YouTube, e após essa parte de execução e monitoramento e controle, a gente vai abordar agora a parte de encerramento. Bom, pessoal, chegamos à última etapa do nosso guia de gestão de projetos, que vai ser a parte de encerramento. Essa parte de encerramento ela é bem intuitiva, então nela a gente vai fazer o encerramento do contrato, o contrato que foi elaborado lá durante o funil de vendas, depois da reunião de proposta, e agora a gente vai encerrá-lo. Também vai fazer a entrega do serviço, né, a entrega final do serviço ou do produto, e depois disso a gente propõe fazer uma reunião final para a gente debater sobre os principais pontos positivos e pontos que devem ser melhorados na gestão de projetos que ocorreram dentro do projeto como um todo. E a gente sugere que seja pelo menos 5 pontos, né, de melhoria, 5 pontos positivos, para dar um panorama melhor, assim, um panorama mais específico do que aconteceu durante o projeto e o que deve ser melhorado. Depois disso, para finalizar mesmo, propomos um relatório final, e nesse relatório final, todo o caminho que foi percorrido pela equipe, desde o início até agora, dentro do projeto, e ele vai ser muito importante também para a gestão do conhecimento, né, pensando a longo prazo para a Medic. E é isso, pessoal, esse é o nosso guia. Se tiver ficado alguma dúvida, espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem para a gente. E esse material vai ficar salvo no Drive da Medic também, junto com outros materiais que vocês podem consultar. Se ficar alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Espero que vocês tenham gostado. E tenho certeza que isso vai ajudar bastante nos nossos projetos futuros aí da Medic.